A pergunta é, por que meu traço fica falhado na cicatrização? Normalmente, quando o traço fica falhado na cicatrização, é porque a gente não atingiu a camada correta da pele. A gente já explicou várias vezes no canal que existem 3 camadas da pele, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira camada, ela é uma camada superficial, então ela é uma camada que se renova de tempos em tempos, independente de ter feito tatuagem ou não, a nossa pele vai se renovando e é nessa camada que se renova. A segunda camada é a camada onde deveria ficar o pigmento, é o lugar ideal para ficar o pigmento. Então essa camada ela já não se renova, tá? Essa camada é onde a gente deposita o pigmento, certo? E ele fica para sempre na nossa pele. A terceira camada já é uma camada com mais gordura. Então nessa camada é onde a gente passou do ponto e aí a gente está colocando um pigmento ali, esse pigmento ele vai estourando, vai vazando para os lados que dá o traço estourado. Se o teu traço está falhando na cicatrização, provavelmente é porque quando tu pigmentou, tu não pigmentou o suficiente para chegar na segunda camada. Porque se a gente quando a gente pigmenta a pele, tá? A gente faz a pigmentação, a tinta entra e ela fica em todas as camadas da pele que a gente colocar. Então vamos supor que a gente fez a perfuração correta até a segunda camada, a tinta vai ficar na segunda e na primeira camada. O que acontece? Com o tempo, essa primeira camada ela vai se regenerar, ela vai se renovar. Então ela vai sair essa camada e vai vir uma nova, certo? Essa primeira camada também ela tem a melanina e tal, que influencia no pigmento. Então, o pigmento ele vai ficar nessa segunda camada. Se vocês não depositarem a tinta nessa segunda camada, ou se vocês até chegarem na segunda camada, mas só mal perfurarem ali e deixar cair pouco pigmento, não dá tempo suficiente para o pigmento entrar nessa camada correta, o que vocês vão estar fazendo é com que a tatuagem, na hora que sai da mão de vocês, que a pessoa sai do estúdio de vocês, ela sai com a tatuagem pigmentada. Por quê? Porque o pigmento na primeira camada fica muito fácil. O na segunda camada que é importante ficar. E aí quando a pessoa sai, ela vê que a tatuagem está boa. Só que com o tempo, quando vai cicatrizando, essa primeira camada se regenera, então a pele que tinha ali, ela sai completamente, que são aquelas casquinhas que fica com a tinta e tudo mais. Ela se regenera, depois ela fica aquele meio esbranquiçadinho em cima, meio brilhoso, e depois ela vai finalizando o processo de cicatrização. Se a tinta só tiver nessa primeira camada, provavelmente é isso que tu está fazendo para a tatuagem não tá com o traço cicatrizado, tá com traços falhando na cicatrização. Isso pode ser só erro de vocês? Não. Pode ser, principalmente erro de vocês, mas pode ser também da pessoa tirar a casquinha, porque o que acontece? Quando a pessoa tira a casquinha, ela pode acabar ferindo a segunda camada da pele, inclusive removendo pigmento junto. Então não vai ficar pigmento ali. Coçando também ela pode causar uma ferida ali, causar um processo maior de cicatrização e reduzir a quantidade de pigmento ali. Então, não necessariamente é só culpa de vocês, tá? Mas outra coisa que pode acontecer também, e a gente já falou aqui, é da agulha estar cega. A gente não percebe quando a agulha está cega, mas normalmente a gente bate na pele e ela não fura, ela para de furar, ou quando a gente já pega uma agulha cega desde o começo, ela não fura. E a gente tenta, força e acaba machucando demais a pele. Então, quando a gente faz uma tatuagem que a gente machuca demais a pele, esse machucado, ele se transfere para a primeira e para a segunda camada da pele. Então, a mesma coisa vai acontecer na cicatrização, vai inflamar, vai ser uma cicatrização bem mais chata e isso, consequentemente, pode acabar expelindo mais pigmento, deixando a cicatrização mais demorada e também com uma pigmentação mais fraca. Mas o traço falhado, ele é justamente porque vocês não conseguiram pigmentar a segunda camada da pele de forma correta para ter uma cicatrização perfeita. Então é bom vocês analisarem todo o processo, desde o começo, se é um erro de vocês, se é um erro do cliente, se é um erro na cicatrização, para garantir que isso não está acontecendo de uma forma que isso está acontecendo de uma forma que vocês possam evitar, que vocês possam corrigir isso, tá? Um outro ponto também bem importante de falar são as fontes e as máquinas. Se a tua máquina estiver desregulada, uma hora ela vai estar batendo mais rápido e outra hora ela vai estar batendo mais lento. Ou, por exemplo, se a tua fonte está oscilando, vai acontecer a mesma coisa na tua máquina. Então isso vai transferir para a máquina e tu acha que está pigmentando correto, tu está pigmentando tudo direitinho, mas a tua fonte ou a tua máquina, elas não estão colaborando para o teu trabalho. Daí nesse caso é o teu equipamento, tu teria que trocar o equipamento. Por isso é importante entender como funcionam as coisas para vocês saberem aonde que vocês têm que corrigir e não ficar investindo tempo e conhecimento e tudo mais aonde não precisa, onde vocês já estão fazendo correto. Se vocês gostaram dessa explicação da forma que a gente ensina da nossa didática, a gente vai deixar aqui para vocês uma playlist com um curso gratuito para vocês aqui no YouTube. Tem aqui um videozinho do nosso curso pago. Se vocês quiserem entrar no nosso curso pago, tem aqui embaixo o nosso site para vocês se cadastrarem lá e entrarem direto no nosso curso.
E também tem o nosso Insta para vocês poderem participar das perguntas. Toda vez que a gente botar uma caixinha de perguntas, vocês podem entrar lá, participar e a gente vai gravar um vídeo com a tua pergunta aqui pro canal. Fechou? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e valeu!